Tantos casos que vimos até agora, do passado, de alguns momentos mais próximos do presente, e será que eles de fato ameaçam a nossa segurança, nossa sociedade, nossos jovens, enfim, né? Nosso cotidiano enquanto sociedade? E a resposta é sim. Nós temos casos recentes que mostram que a divulgação dessas ideias são tanto quanto nocivas, tanto para a aprendizagem das crianças e jovens quanto para a segurança pública. Tem alguns casos que nós podemos mencionar para tentarmos estudar toda essa gênese do neonazismo no Brasil e fora do mundo. Um dos casos que a gente pode mencionar enquanto internet é a fundação do Fórum Supremacista Stormfront, que possivelmente atualmente é o maior fórum ainda ativo na internet, declaradamente supremacista e que apoia o nazismo, a Ku Klux Klan e outros movimentos supremacistas brancos. Esse fórum foi tirado do ar algumas vezes com o passar dos anos, mas atualmente ele continua no ar, é onde você pode encontrar várias discussões, diálogos e até mesmo planos de alguns supremacistas para realizarem alguns casos de agressão, etc. Tempos depois, nós tivemos o infeliz massacre de Columbine, lá nos Estados Unidos, que aconteceu em 20 de abril de 1999, na cidade de Columbine, na região do Colorado. Esse massacre foi o primeiro grande massacre escolar nos moldes modernos que a gente conhece, né? Nos próximos anos nós vamos ter outros casos, principalmente nos Estados Unidos, que repetem muito da estética de Columbine, o tipo de vestimenta, o tipo de modus operandi, assim por diante. Em relação ao Brasil, que a gente pode mencionar o caso do massacre de Suzano, onde 2 ex-alunos invadiram um colégio lá em São Paulo e vitimaram um total de 8 pessoas, contando com o suicídio desses 2 também. Mas esses 2 casos, eles têm relação específica com o neonazismo, com a apologia à supremacia branca? Não necessariamente. Na verdade, o que eles têm em comum, tanto entre si quanto o nosso tema aqui principal, é a questão do uso da internet e do incentivo de outras pessoas para cometer esse crime. Então, esses 2 casos são um exemplo claro de como a internet consegue impelir alguns lobos solitários, alguns representantes para cometerem esses crimes, né? Os anos vão se passando e nós temos outros casos muito conhecidos, como o de 2022, lá em Aracruz, quando um jovem ele invadiu uma escola portando uma arma, uma máscara de caveira, uma suástica no braço, enfim, vitimando 4 pessoas e ferindo mais 12. O tempo vai se passando, no ano presente, nós temos também um caso, agora não retratando, não relacionando com casos escolares, mas casos de apologia mesmo ao discurso nazista, o exemplo do deputado que criticou a proibição do livro autobiográfico de Adolf Hitler. Temos também um caso que ganhou grande destaque na mídia, de um professor da rede estadual que defendeu Adolf Hitler em plena sala de aula. Tempos depois também tivemos um adolescente de 13 anos na escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, que assassinou uma professora. Ele também estava utilizando uma máscara de caveira e também acompanhava grupos neonazistas online. Mais recentemente, temos também a apreensão de um adolescente na cidade de Maquiné, onde possuía vários elementos, vários livros, enfim, muitas coisas envolvidas com a apologia ao nazismo no geral. Mas quando a gente fala de todos esses casos, o que a gente pode mencionar em comum? O que eles possuem em comum? Nós mencionamos anteriormente, lá no primeiro episódio, mas podemos dar uma refinada agora. Primeiramente, grande parte deles tem uma ideia da supremacia racial, ou seja, que existem raças inferiores e raças superiores. Essas raças inferiores, geralmente, são chamadas de não brancos, negros, latinos, judeus e assim por diante. Grande parte desse pensamento vai se pautar numa ideia chamada darwinismo social, que é uma ideia que ganhou muito destaque
lá em meados de 1800, 1900, e que vai pautar futuramente o racismo científico. A ideia é de que, da mesma forma que espécies vão se adaptando e vão evoluindo com o passar do tempo, conforme Charles Darwin colocou em A Origem das Espécies, da mesma forma os seres humanos também possuem raças e espécies mais envolvidas umas do que as outras, vamos dizer assim. Outro tema que a gente pode mencionar que é muito forte dentro dessa comunidade é a negação do Holocausto. Nem todos os grupos vão acreditar dessa forma, mas grande parte dos grupos vão negar esse acontecimento, esse massacre, e vão afirmar que foi uma grande mentira da parte dos aliados para difamar a Alemanha nazista e o esforço dos brancos da Europa para livrarem a Europa dos migrantes e assim por diante. E passando desse ponto, temos também o caso do judaísmo internacional, ou seja, um esforço que os judeus têm de conquistar, de influenciar a política externa de vários outros países. É bom mencionar que praticamente todos esses discursos são de cunho antissemita e são totalmente revisionistas. Um outro ponto que já mencionou em outros episódios e que a gente pode mencionar aqui também é que esse discurso neonazi busca revitalizar moralmente o nazismo. Então, com os nazistas ocupando o espaço eximido de culpa na história humana, ou pelo menos sem carregarem uma culpa relacionada a crimes contra a humanidade, o nazismo se torna então um partido legítimo de ser defendido e replicado. Ou seja, o nazismo torna-se a revolta contra a modernidade, a decadência e a degeneração de nossos dias, com o passado sendo impelido ao presente para solucionar dilemas bem atuais. Ponto que pode passar muito desapercebido para muitos é que essa ideia do nazismo, neonazismo, ele se deflora, ele floresce na juventude de uma forma muito sutil, grande parte das vezes de forma estética. Ou seja, o neonazismo é sobretudo um fenômeno estético e um fenômeno nostálgico. Ele não mostra logo de cara as intenções de negar a realidade, negar o presente, negar esses fatos históricos, mas sim, de fato, mostrar o nazismo como algo bonito, como um elemento histórico, um elemento de flerte. E isso, essa forma de encarar o passado, é justamente uma forma muito perigosa de concebê-lo. Você tira toda a seriedade do movimento e todos os fatos históricos que aconteceram e todas as implicações morais que ele tem. E no horizonte disso tudo, nós temos um conceito muito importante, que é a questão da banalização da moral. E quem é das ciências humanas, quem estuda esses assuntos, certamente já ouviu em muitos trabalhos científicos, artigos científicos, que é o conceito da Hannah Arendt, onde nós vamos mencionar o fato de que a moral é banalizada, ou seja, esses jovens necessariamente eles não são jovens que não foram informados sobre os crimes do nazismo, que foram enganados, etc. Eles sabem muito bem do que o nazismo fez no passado, que eles são culpados de tudo o que aconteceu, mas de certa forma eles têm uma certa dormência em relação a essa moral, em relação a esse peso ético e assim por diante. Eles não se importam. Como lidar com essa banalização talvez seja a atividade, a tarefa principal em todo esse norte de discussão social, ética e moral que nós temos de pensar nos próximos anos e nas próximas décadas.